Sempre que olhamos para o céu, logo imaginamos o lugar da morada de Deus, o lugar onde a divindade mora. E esse foi o princípio básico que todo cristão aprendeu. E é por isso que quando Jesus falou que ia preparar lugar, o pensamento comum foi de que ele estava falando dessas moradas celestes, desses lugares eternos. Mas não era nada disso que ele falava. Ele estava se referindo a moradas humanas aqui na Terra. E a mensagem de hoje é sobre isso, as muitas moradas. Você tem um minuto para Deus? Evangelho de João, capítulo 14, nos diz assim: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Esse momento de Jesus e os discípulos foi um dos momentos mais difíceis, de tristeza, quando Jesus começou a falar para eles que estava prestes a ir a Jerusalém, ser entregue para ser morto. Eles ficaram perturbados com tudo aquilo. Uma porque não entendiam direito o que ele estava falando. Outra é que se a realidade fosse realmente que ele ia morrer, então eles pensaram que ia ficar sozinhos, porque a nova ideologia de Jesus, tudo aquilo que havia ensinado, era tão radical que eles pensavam: nós estaremos sozinhos agora. Se ele realmente morrer, tudo vai acabar, nós não temos condições de dar continuidade, porque isso é uma novidade muito forte. Então o pensamento deles era cheio de dúvidas, contradições, perturbações. Foi quando Jesus então começou a dar essa palavra de ânimo para eles: não se perturbem, creiam em Deus, creiam também em mim. Querendo dizer que Deus estava no controle e que tudo aquilo estava sendo resolvido entre o céu e a terra, entre Deus e o homem. Tudo era algo que estava determinado para acontecer. E Jesus sabia de tudo isso, foi para isso que ele veio. Então começou a dizer aos discípulos que ia preparar um lugar. E nessa hora que ele fala de preparar lugar, os discípulos ficaram então mais confusos do que ele estava falando. Que lugar era esse? Para onde ele ia? Que eles não poderiam entender e saber. Então Jesus fala que eles sabiam o caminho, eles sabiam o que ele estava falando e eles iam entender mais tarde, porque o Consolador, o Espírito Santo, ia estar neles e com certeza iam saber do que ele estava tratando. Quando Jesus se referia a preparar lugar, ele não estava se referindo necessariamente à eternidade, ao céu, o lugar da morada divina celestial, porque este lugar está preparado antes mesmo da fundação do mundo. Então não tem como Jesus estar falando de algo que já estava preparado. Mas ele estava falando de algo que era a necessidade dos discípulos, de estarem só ali naquele momento, ali naquele lugar. Eles estariam abandonados. Então Jesus disse: não, na casa de meu pai há muitas moradas. Isso bate com aquilo que ele disse um pouco antes, que muitos viriam do Oriente e do Ocidente para se reunir à mesa com Abraão, querendo dizer que há muitas pessoas espalhadas pelo mundo que entendem a mensagem do Evangelho, que compreendem tudo aquilo que Jesus é. E o que Jesus é o amor de Deus personificado nele, encarnado nele. E quando as pessoas entenderem isso, passarão adiante este mandamento divino que é amar uns aos outros. E quando isso acontecer, então este amor vai se espalhar de uma tal maneira que todas as pessoas vão viver como um só. E essa era a vontade de Jesus. E foi a oração dele que disse que eles entendam que nós somos um só, assim como eu estou no Pai, o Pai está em mim e eles em mim.
Então tudo isso formando um grande corpo. Qualquer pessoa em qualquer lugar que ama, entende o Evangelho. Todo aquele que ama o seu irmão, ama o seu próximo, conhece o Evangelho e sabe do amor de Deus e faz parte deste corpo divino. E assim ninguém está só, porque o amor de Deus está espalhado, derramado sobre o mundo inteiro. E essa é a minha oração de hoje, que as pessoas possam entender isso, que ninguém está só, mas que Deus está em muitas pessoas, nessas moradas humanas, que Deus resolveu estar em cada um de nós, em você, e que Deus possa fazer isso ao seu coração, essa compreensão, para que você entenda que Deus está em você, está em todos aqueles que amam. Essa é a minha oração e o meu clamor de hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.